Eu sabia que esse negócio iria dar M, cara. Eu sabia, eu tinha certeza, cara. Na hora que o Flamengo emprestou o Hugo Souza para o Corinthians, que é caloteiro, que é mal pagador, eu já tinha certeza que isso poderia acontecer. O Flamengo fez um contrato mal feito com o Corinthians, né? Dando essa opção de compra de 800 mil euros por 50% dos direitos do jogador. Eu achei um valor muito baixo pelo potencial que ele tem. E hoje ele é um dos principais jogadores do Corinthians. O Corinthians está onde está hoje na Copa do Brasil e na Sul-Americana por causa do Hugo Souza. É isso aí, galera. Separei aqui para vocês vários cortes da imprensa falando de Hugo Souza, Flamengo e Corinthians. E aí, será que o Flamengo vai pular para trás? Vai romper o contrato com o Corinthians? Será que o Flamengo pode fazer isso ou não? Bem, é sobre isso que vamos ver aqui agora. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo juntos. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Pro Flamengo então agora, afinal Bora. de contas, o Rafael Marques vai contar pra gente como o rubro-negro acompanha, trabalha e pensa nesse retorno aí depois da data FIFA também, né? Tem a questão envolvendo o Corinthians, né? Do Sim, Hugo. do Hugo. Bem, afinal de contas, é o Flamengo que tá esperando cair o pagamento por lá, né? O Rafa já tá com a gente? Aí. Agora sim. Vamos lá, Rafa. Depois desse sincerão, rasga-peito da Mari, eu não tenho mais o que fazer para acrescentar a audiência desse programa, viu, Bruno? Donan e Mar, eu confesso a vocês que eu estou até sem palavras, mas vou tentar, vou me esforçar. Flamengo é o assunto, né? Pois muito bem. Mais um dia de treino no Ninho do Urubu, atividade pela manhã. Aliás, o técnico Felipe Luiz, ele programou esses 4 dias desta semana para esse período de preparação para o Fla-Flu de semana que vem, somente treinos pela manhã. Quarta, quinta, hoje e também amanhã. Domingo, elenco folga e na segunda-feira se reapresenta. E o que tem chamado a atenção, e o Flamengo tem até inclusive feito uso disso nas suas redes sociais, é a intensidade nos trabalhos do técnico Felipe Luiz. Não só em duração, os treinos dele têm tido no mínimo 2 horas e meia de duração, como também na dinâmica que ele tem utilizado. O Flamengo divulgou vídeos de uma disputa interna entre os jogadores, campeonatos de lances específicos durante os treinos, que geram aquelas apostas muito comuns no futebol, coisa que não vinha sendo divulgada pelas mídias oficiais do clube nos tempos do Tite e também de outros técnicos. A intenção do Flamengo é mostrar o que a gente já sabe pelo contato com as pessoas, que o ambiente está muito mais leve. Depois que Felipe Luiz chegou. 2 jogos, 2 vitórias e um bom tempo de preparação para o jogo contra o Fluminense na semana que vem, quinta-feira. Importante informar que 7 jogadores estão servindo as suas seleções. Gerson, Fabrício Bruno, a seleção brasileira. Varela, Arrascaeta e De La Cruz, a seleção uruguaia. Pulgar na chilena e o Gonçalo Plata na equatoriana. Se esses 7 jogadores, o técnico Felipe Luiz não está abdicando de fazer treinos coletivos. Inclusive hoje pela manhã foi mais um treino coletivo realizado no Ninho do Urubu. Mas ele está intercalando um pouco mais jogadores titulares e reservas, testando variações para poder ter mais alternativas para os próximos jogos, começando pelo Flu, que será na quinta-feira que vem aqui no Maracanã. Flamengo, matematicamente, ainda tem possibilidade de ser campeão brasileiro e está na briga, claro, para ganhar a Copa do Brasil. E não se fala em prioridade nesse momento, meus amigos. É claro que a Copa do Brasil está mais próxima, né, no sentido até da quantidade de jogos, Claro. mas é um Flamengo que tem crescido, como o Rafa falou, deixado também o torcedor sonhando. Vamos começar falando a respeito da situação do Hugo Souza. O Corinthians tinha do dia 10 de outubro ao dia 30 de novembro para manifestar o interesse na compra do jogador. E já no primeiro dia, no dia 10, o Corinthians já manifestou, mandou um ofício ao Flamengo dizendo que vai contratar o Hugo Souza. Ele será comprado por 800 mil euros, cerca de 4,9 milhões de reais, em 4 parcelas, que começam em janeiro de 2025 e vão até junho de 2026, são 4 parcelas semestrais. O Hugo vai assinar um contrato de 5 temporadas com o Corinthians. O problema é que o Flamengo deseja uma garantia bancária ou que o Corinthians coloque um dinheiro à vista. Mas o Timão está escorado justamente no contrato entre o Corinthians e o Flamengo, que diz que não precisa disso. Então, o Timão está garantido, pelo menos nessa parte, em relação a contratar o goleiro Hugo Souza e, com isso, não vai precisar pagar multa no jogo de volta da Copa do Brasil marcado para o dia 20. Vamos ver como que o Flamengo vai reagir em relação a isso nos próximos dias, mas o Corinthians está muito tranquilo nessa parte. O que a gente imaginava ali do direito dele de comprar o jogador, certo? Até porque eu acho que, entre aspas, ficou barato, né? Ficou.
Sim. Do mesmo jeito que foi caríssima a contratação do lateral, Mateuzinho? Do Mateuzinho. Mateuzinho, né? Que o Corinthians pagou uma grana danada para um jogador que o Flamengo não tinha interesse. Eu acho que aí foi o contrário. Talvez o Flamengo não imaginasse que o Corinthians contratasse um goleiro titular tão importante por 4 milhões de E aí reais. Sinceramente, nem é culpa do Flamengo. Porque a carreira do Hugo foi tomando um corpo bem diferente do corpo do início. Do início, você pensava, esse menino não tem limite, ele é muito bom tecnicamente, acabou. Tem para ninguém. Aos poucos, ele teve um erro aqui e tal, e como a Mariana me ensinou durante esses dias, na semana passada, os fatos vão acontecer. A questão é como você lida com eles. O que você faz com o seu dia seguinte. Isso é experiência. Isso é experiência. Esses cabelos brancos... Ela falou isso? Falou. De verdade. E aí, assim, naquele momento, as reações do Hugo não foram tão boas. Sim. E você entende até que o Flamengo tem... Eu falei, assim, realmente, tal. Vamos colocar um valor aqui diferente do valor de mercado dele. E o Corinthians aproveitou. E o Hugo aproveitou, especialmente. Muito. A gente fala de um Corinthians que, principalmente no início da temporada, se for analisar algumas das contratações, custo-benefício péssimo, né? Você citou o Mateuzinho, Pedro Raul. Raul, 5 anos de contrato. Pedro Raul é o símbolo do planejamento equivocado, né, que precisou de uma rota sendo ajustada no meio da temporada com as contratações. Agora, a contratação do Hugo Souza é de ótimo custo-benefício. E eu lembro até quando o Hugo Souza foi oficializado, enfim, a gente estava aqui e a gente falava sobre um status de um cara com potencial, mas que a gente não tinha certeza ainda. Seria mais uma aposta para o Corinthians. Hoje ele é uma certeza, ele mostra que amadureceu, né? Ele é absolutamente decisivo de maneira frequente para o Corinthians. Se o Corinthians está vivo nas Copas, muito por conta das digitais ali do Hugo. E no Campeonato Brasileiro, né, se você tem ali a segurança, pelo menos no gol, é por conta dele. E é um cara com potencial para... Não estou falando para agora, tá? Mas ele tem idade e tem potencial para a gente pensar em renovação para a seleção brasileira, né, no futuro. E é incrível como, se alguém um dia te falar assim, o mundo dá voltas, você pensa assim, mas não sei se dá essas voltas assim mesmo. O Corinthians tinha o Cássio, o Carlos Miguel e está super feliz com o Hugo. Ô Marra, o que eu tô te falando, pega o noticiário, por isso que é muito difícil aqui, quando a gente às vezes vai debater, a gente fica lembrando se isso foi nessa temporada. Se foi na temporada passada ou se foi mês passado. Ou se faz 10 anos. Gente, o que é isso? O Cássio, a gente estava há pouco tempo... Foi nesse ano o Cássio? Foi esse. Foi. Entende? É uma loucura. Não, ainda teve o Carlos Miguel depois. Aí teve o Carlos Miguel, toda a confusão. O Donelli entra nesse... O Cássio foi porque o time não andava na Sula e ele, se eu tô atrapalhando, eu saio. Sim. O Corinthians agora tá na semifinal. A Lili semifinal. Nascimento que tá 7 meses, tava 25 meses grávida. 3 meses já com a criança. Já tem 4 filhos agora. E o Carlos Miguel entra, soluciona o problema. Isso. Vai embora. Vai embora, né, para a Premier League lá pro Nottingham e o Corinthians consegue ter essa criatividade por um preço acessível. Mas assim, também foi um risco, porque... Risco não, foi uma aposta. Sim. Porque ele não sai daqui, você pega um goleiro, Cássio, experiente, pronto. Aí Carlos Miguel, que ganhou espaço, mas estava bem. Então ele estava muito bem. Estava super querido pela torcida. E aí você traz o Hugo, que a última memória é qual? Da torcida do Flamengo xingando. Você não está contratando a certeza ali, trazendo era outro... uma aposta. Uma aposta que se tornou uma solução, né? De uma maneira concreta. E assim, substituir o Cássio já seria muito difícil naturalmente para qualquer goleiro. O que amenizou na época era que o Carlos Miguel já estava pedindo passagem e o torcedor do Corinthians já depositava uma confiança em um cara que não foi para a Premier League à toa. Só que assim, o que deveria ser um problema no gol, não foi um problema, né? Porque o Hugo, de fato, mostrou o potencial demais. E 2 coisas da negociação. Primeiro, surgiu aquela história assim, mas o Corinthians agora está querendo parcelar. Depois os nossos colegas, o Marco Belo, o Vessone, eles deixaram claro que não é que o Corinthians está querendo, estava previsto no contrato. E aí, se o Corinthians tem essa possibilidade, né? Está no contrato. Dentro do direito. E a questão do Flamengo também exigir uma garantia, isso também está dentro do normal, não é, Marra? Claro que sim. Isso é normal de qualquer relação comercial. Assim, você vai pagar algo, me mostre que você tem condição de pagar. Eu não vejo como problema isso. E, Marra, ainda mais normal por conta do histórico de negociação entre Flamengo e Corinthians na transação ali do Mateuzinho.
até para você se resguardar e proteger, isso é normal do mercado. Claro que sim. Então, é um pedido absolutamente Ainda mais agora, né, que tem um confronto da Copa do Brasil, né? normal do Flamengo.